Olá, boa noite. Eu sou a Maria Eugênia. Aqui comigo está o Luiz. Somos estudantes de técnico de enfermagem módulo 2. Estamos aqui representando o grupo que está fazendo a iniciação à pesquisa, que é um trabalho, e com o tema estudante de enfermagem com os seus desafios, medos, né? E a força que ele encontra para continuar nessa área. Então vamos estar aqui conversando com duas pessoas super importantes da nossa escola e nesse caminho nosso de aprendizado, né? Temos aqui a Ana, que é a coordenadora pedagógica do nosso curso aqui no Colégio Tablô, e temos a Vanelli Priscila, que é a assessora responsável técnica. Elas vão estar conversando conosco a respeito do dia a dia dos alunos com quem elas lidam, com quem tem que ajudar, montando estratégias para que ele não se sinta só, dentre outras coisas. Elas vão estar falando um pouquinho, cada uma da sua função aqui dentro da escola para trabalhar com a gente, porque nós não somos fáceis. Por favor, Ana, podemos conversar com você. Muito obrigado. Vamos lá, meninas. Então, assim, o que vocês mais, assim, querem saber da parte pedagógica do colégio? Sim. A princípio, como que é escolhido o assunto? Vai direto, a anatomia, cuidando parte por parte, os tecidos, é direto assim, a parte psicológica, como que é lidado, se tem uma área específica, se tem um respaldo paralelo para assessorar o aluno, se existe isso na escola. Vamos lá. Então, os cursos técnicos, eles são baseados no catálogo nacional. Então, o catálogo nacional dos cursos técnicos tem todos os cursos que são autorizados, tá? Então, tem diversos, e ali, em cada um deles, tem carga horária, disciplinas, metodologia. Então, todo o formato que o colégio segue é através desse catálogo nacional dos cursos técnicos. Então, ali está o técnico em enfermagem. Sim. Então, a escola ela tem que seguir a carga horária exigida, ela tem que cumprir as disciplinas exigidas. Então, tem as disciplinas do módulo 1, as disciplinas do módulo 2, tem a carga horária de estágio, depois tem o módulo do técnico, depois tem a carga horária do estágio do técnico, para assim sair o técnico em enfermagem. Então, a escola, ela cumpre com todas as normas obrigatórias para que se forme um técnico em enfermagem. Tá? Então, essas disciplinas não somos nós que escolhemos. Então, existe uma equipe, a escola, ela segue, ela é cadastrada, ela tem toda a documentação. Então, a gente, para montar um curso de enfermagem, então, além da gente montar todo o plano, a escola monta um plano, e aí a gente é cadastrado, aí vem, depois desse cadastro, vem uma entidade, um outro local, e vem olhar se nós estamos dentro de tudo que é exigido, se a escola cumpre, se está adequado para, sim, abrir um curso de técnico em enfermagem. E nós estamos. Então, o nosso curso ele é legalizado, documentado e reconhecido pelo Ministério da Educação. Tá? E como é um curso técnico, ao final nós tem os conselhos, né? Então, a enfermagem é o COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem. Então, depois que sai daqui a documentação escolar, aí vocês vão para o COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem. Que vai permitir que vocês exerçam a função de vocês, né? a profissão de vocês, exatamente isso. Entendi. E nessa parte dessa área sua de função como coordenadora pedagógica, o que você observou no decorrer desses anos
dentro desse curso de técnico de enfermagem, a dificuldade maior enfrentada pelos estudantes? Então, é que cada caso é Porque um eles são caso. avaliados ao final. Sim. Assim, eles tiveram mais dificuldades na matéria de técnicas básicas. Tiveram mais dificuldades em matéria do pronto-socorro, primeiros socorros, ou a parte teórica, né? Sim. Eu acho assim, o estágio, ele vai concretizar para o aluno se aquilo que realmente... Porque quando você vê a teoria, é uma coisa, né? Então, você vê toda a parte teórica, o laboratório dentro do colégio são simulações, Sim. né? Então, você vê toda a parte teórica. Quando você vai para o estágio, por isso, é um curso com estágio supervisionado obrigatório, porque ali vocês vão colocar a mão na massa de verdade. Então, para uns, divisor de águas. Olha, enquanto estava na teoria, muito legal, muito bacana, mas agora que eu estou aqui, pondo a mão na massa, sentindo o cheiro das fezes, vendo o vômito, ou tendo que pegar uma veia, não é pra mim. Então, acontece. Cuidar A pessoa de um fez óbito, toda né? Exatamente, cuidar de um óbito. Então a pessoa fez toda a teoria, maravilha, notas maravilhosas. Chegou no estágio, desiste. Ou acontece também a pessoa certificar, é isso que eu quero para minha vida. Então, se eu já queria ali na teoria, agora na prática é o que eu quero para minha vida. É certeza. Então, são casos e casos. Na teoria, de todas as disciplinas, na teoria, uma que eu vejo assim que pega e também acaba sendo um divisor de águas é matemática e farmacologia, né, Vanélia? A Vanélia até é mais gabaritada para falar que eu. Mas farmacologia é uma disciplina que eu vejo que os alunos acabam tendo um pouco de dificuldade, começam a falar, nossa, eu já ouvi, e não foi uma vez só, de alunos falando assim, se eu soubesse que eu tinha que aprender matemática na enfermagem, eu não teria escolhido enfermagem. Então, já ouvi muito. Nunca ouvi um aluno falar, se eu soubesse que eu ia fazer técnicas básicas de enfermagem, na enfermagem eu desistiria, isso eu nunca ouvi. Mas matemática sim, entendeu? Então às vezes o aluno se surpreende quando ele tem a disciplina de matemática. E é extremamente importante. E é pro resto da vida, e né? É pro resto Como da vida. na profissão, né? Vai usar para sempre. Então, se a gente tem uma disciplina de teoria que a gente percebe que também ali o aluno fica assim, será que eu quero, não quero, é farmaco? E depois, no estágio, quando vai colocar a mão na massa. Então realmente, você acha que esses são os que mais se destacam como divisor de água? acredito, Sim, assim, com a os matéria anos que eu de tenho, farmacologia, né? E enquanto o teoria, estágio em si. Isso, exatamente isso. Isso aí é uma das minhas perguntas. Pois não. Em algum ano, desde o começo que vocês estavam aqui, deixa eu falar aqui na professora, algum ano quando vocês estavam aqui, surgiu alguma dúvida ou uma crítica construtiva de um aluno que venha ter influenciado a mudar o curso para ser o que ele é hoje? Quero dizer, o ensino de meses, anos atrás era um pouco diferente de hoje, só que o aluno deu uma ideia revolucionária e melhorou? Eu não sei se em questão de ideias, né? Mas assim, é claro que para o aluno é um aprendizado e para a gente que está na escola também é um aprendizado, né? Então, como a Ana disse, né, de tempos em tempos a gente senta para fazer revisão de todo esse conteúdo que faz parte do curso. Então, a gente coloca algumas disciplinas, a gente reformula o conteúdo, né? Então, assim, uma coisa que a gente ensinava há 10 anos atrás, de repente hoje não faz parte mais do conteúdo. Né? E coisas novas que vão acontecendo a gente vai incluindo. Então, por exemplo, na próxima revisão que a gente fizer de conteúdo, a gente vai ter que pôr uma disciplina que vai falar da Covid-19, que era uma coisa que na última revisão não existia, portanto, né, não fazia parte do nosso conteúdo. E nesses últimos 2 anos aí que a gente está vivendo essa pandemia, a gente enquanto profissional de saúde, a gente enquanto professor aprendeu muito com isso. Então, vai ser uma coisa que a gente vai ter que incluir no conteúdo. Então, assim, não existe pontualmente uma situação que a gente consiga descrever, né? Olha, a partir dali a gente fez assim ou assim,
Mas com certeza a gente repensa o curso, a gente inclui coisa, tira coisa, melhora algumas coisas, às vezes a gente muda a carga horária de algumas disciplinas, né? Então vamos usar como exemplo a farmacologia. No formato anterior que a gente tinha do curso, isso há uns 4, 5 anos atrás, farmacologia era uma disciplina que a gente não tinha embasamento da matemática. E como a Ana disse, a gente sentia essa dificuldade nos alunos, né? E eu sempre falava, era uma disciplina que era uma disciplina minha, né? Gosto muito dessa disciplina. E eu falava, gente, quando eles falam que eles vão mal em farmacologia, eles não estão indo mal em farmacologia, eles estão com dúvida na matemática. E essa dúvida é lá do ensino fundamental, do ensino médio, questões simples que não foram trabalhadas lá, e a gente, sem saber, a gente carrega isso, né? E aí, quando chega na farmacologia, que a gente está trabalhando continha de vezes, continha de divisão, continha de mais e de menos, é na hora que as pessoas travam, né? Então eu sempre falava, vocês não estão indo mal em farmacologia, a dificuldade de vocês é em matemática. E no próximo conteúdo que a gente colocou, que a gente fez a revisão, a gente já colocou uma introdução de matemática para poder ter tempo de retomar essas operações, né, simples, mas que são necessárias, para daí a gente entrar em farmacologia. Né? Então não foi um caso pontual, mas foi uma vivência nossa que foi mostrando essa necessidade. Né? Isso é bacana. E isso dá para a gente pensar em várias outras disciplinas, né? Anatomia dá para a gente pensar, porque também a gente pensar que a gente vai aprender o corpo humano inteiro, né? Em algumas horas não dá, não tem como, né? Então também a gente fez uma revisão na carga horária, uma disciplina que recentemente a gente incluiu foi a disciplina de qualidade, né? Então gestão de qualidade é uma coisa que hoje todos os hospitais, todas as clínicas cobram isso, né? Isso então a gente tem que trabalhar esse técnico? conceito, isso é no técnico. No módulo 3, Que é uma nós disciplina vamos que faz ter parte. depois de agosto, né? Isso, porque vocês agora estão no módulo 2, né? Uhum. Na teoria vão para estágio, 400 horas, obrigatória. Aí volta para fazer a teoria de técnico, que vocês vão nessa disciplina que a Vanelli está falando. E aí depois mais 200 horas de estágio enquanto técnicos para finalizar o curso. Então quer dizer que a gente fazendo estágio para a escola ou não? Enquanto estiverem em estágio para a teoria. Aí vocês vão cumprir as 4 horas diárias no estágio. Aí ao invés de vir para a escola, a Vai gente para vai o para o campo. estágio. Vocês têm todo um bloco teórico. Nossa, olha pessoal, uma coisa, para mim vinha de tarde para a escola, de manhã ia trabalhar. Sim, eu estava pensando isso. Não, agora quando chegar a hora do estágio, aí você vai para o campo de estágio. Aí, Tudo que você aprendeu 400 aqui na horas teoria, vai dar o você quê? vai Uns 3 na meses? Dá mais tempo. É um Eu sempre semestre. falo que são 100 noites, né? A gente não conta em meses. Porque de repente a gente pega um mês que tem feriado, um mês que a gente tem um período de férias no meio. Eu ia estar arrepiada agora. Puxa! Aproveitando que a gente está aqui nesse campo de estágio, já ocorreu de aluno estar inseguro por não ter certeza de como fazer um procedimento no estágio, daí eles ficaram assim, ai, tô com receio, dá para aumentar um pouquinho a carga horária? Na verdade, como é que funciona o estágio? À medida que vocês vão passando pela teoria, a gente vai fazendo alguns encontros com vocês para a gente ir contando como que as coisas acontecem, né? Então não adianta a gente fazer esse encontro logo que vocês começam o curso, porque não faz sentido, né? Não é a preocupação de vocês ainda. À medida que a gente vai caminhando na teoria, a gente vai se encontrando, eu vou conversando como é que funciona, quais são os campos, como é que vocês têm que se comportar no campo. Porque o campo de estágio, a gente está entrando na casa dos outros, né? Então, toda casa tem a sua regra. Então, uma das coisas que a gente preza muito aqui no colégio é respeitar as regras de cada campo de estágio. Então, a gente vai contando como é que vocês vão se vestir, como é que vocês vão se comportar, o que pode levar no campo de estágio. Enfim, a gente vai trabalhando isso ao longo de um período, né? E aí chegou o dia do estágio, né? Então, assim, a gente sabe que vocês vão ficando felizes por estar indo para o estágio e vão ficando ansiosos, né? E eu sempre falo, gente, o medo faz parte, né? Aquele aluno que fala para mim que não tem medo de ir para o campo de estágio, aí quem fica com medo sou eu, né? Porque eu falo como é que vai ser, né? Ele vai chegar querendo fazer as coisas sem realmente ter a capacidade, a habilidade, porque é treino, a gente vai treinando as coisas, né? Se a gente lembrar, quando a gente nasceu, a gente não ficava nem sentado.
né? Então a gente vai sentando, a gente vai engatinhando, a gente vai dando um passinho a cada dia, até que a gente sai andando, sai correndo, e hoje a gente faz isso sem pensar, né? O estágio é a mesma coisa. Então aquele aluno que fala para mim, não, eu estou super seguro, eu vou tranquilo, eu vou, né, fazer acontecer, aí eu é que fico com medo. Sim. Porque eu falo, não é desse jeito, né? Então essa ansiedade faz parte, essa ansiedade é muito boa que ela aconteça, porque segura o aluno dele fazer coisas que ele não sabe, né? Então o tempo todo eu falo para os alunos, não faça nada que você não saiba, né? Se sentir inseguro, o professor está lá para conduzir vocês, para escutar essa ansiedade. O professor tem que ter a sensibilidade de saber que as horas são diferentes, né? Então, de repente, eu estou segura para fazer um procedimento e ela não está. Então, cada aluno é um, cada um vai ter o seu tempo, né? E o professor tem que ter essa visão. Então, assim como na teoria, né? A gente dá a mesma aula para toda a turma. Porque tem gente que tira 10 e tem alguém que tira 6, né? Eu falo, mas foi a mesma aula. No estágio é a mesma coisa, né? Tem gente que se desenvolve melhor e tem gente que tem a timidez, que não sabe como abordar um paciente, né? Porque além da parte técnica, né? Eu quero funcionar um acesso. Tá bom, mas você falou boa noite pro paciente, você contou quem é você ali, você disse o que você vai fazer, né? Então tem toda essa questão da empatia, essa questão da abordagem, do acolhimento, né? Não é chegar, olha, dá licença, vou te furar e sai correndo, né? Então isso também a gente trabalha com o aluno. E tem gente que tem mais desenvoltura para isso. E tem gente que não sabe como chegar no paciente, né? Sim. Não sabe se chama pelo nome, se fala boa noite, se sai correndo, né? Então, cada um é um, né? Então, cada um tem o seu momento. E o estágio é para isso, é para desenvolver essa habilidade, né? Então, por isso são 400 horas. É muito, não. É o suficiente para que vocês realmente, né, comecem ali desde o primeiro passo, né, sempre, e o importante, sempre orientado pelo professor, supervisor do estágio, né? Então ele está ali do lado de vocês e sempre ele orientando se você pode fazer aquele procedimento. Então ele vai sempre dizer, você, Luiz, vai ali e faz tal coisa, porque ele sabe que você tem condições para fazer aquilo. Então você não vai fazer da sua cabeça, agora eu estou no estágio, agora eu posso fazer tudo. Eu acho que eu lembro. Não é dessa forma. Não é assim, né? Exatamente. Que a gente está mexendo com você vidas, consegue né? fazer tal, consigo. E ele vai ter do seu lado. Entendeu? Então, daqui uns meses, talvez, naquele processo, ele não vai precisar estar do seu lado, porque aquele processo para você já é uma coisa tranquila de fazer. Já virou natural. Exatamente. Então, o estágio é para isso. Perguntinha de novo. A pandemia, você acha que influenciou no aprendizado de um aluno? Daí vocês tiveram uma ação ali de melhorar o ensino? Porque eu sempre fiquei com essa dúvida do colégio. Que a professora comentou uma vez que antigamente era aula todos os dias da semana e atividade, matéria sendo passada na lousa. O material digital foi disponibilizado na pandemia ou não? A pandemia, assim, não foi uma coisa programada, ela pegou todo mundo de surpresa, né? Então, um certo dia lá, todo mundo veio para a escola, um dia normal, o nosso curso é 100% presencial, né? E chegou um decreto falando, olha, a partir de amanhã, Não tem mais ninguém mais pode vir para o colégio. Então, né, e nós tivemos que correr contra o tempo, né? Foi um período sério de adaptação. Exatamente. Então, o que é possível, como que vai ser feito, né? Contamos aí com a boa vontade de toda a equipe pedagógica, então isso inclui professores, inclui os auxiliares, inclui vocês alunos que também, né? Então, assim, da mesma forma que alguns alunos não tinham recurso, professores também não, porque o professor foi contratado para vir dar aula presencial, né? Então, o que nós fizemos, assim, em questões, assim, né, de corrida contra o tempo, de organizar material, de disponibilizar material para o aluno. Então, aquele aluno que não tinha um recurso digital, não tinha um celular com internet, não tinha um computador em casa, a escola começou a imprimir material aqui, disponibilizar para o aluno buscar e levar para casa, entendeu? Então, assim,
o que era viável, isso, esse não pode, faz isso, entendeu? Professor disponibilizando o WhatsApp, professor dando aula através da chamada de vídeo, se também, adaptando, né? entendeu? Foi um desafio, né, para os dois lados. Exatamente. Né? Então, assim, a gente sabendo que vocês estavam em casa esperando a gente